Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar um pouco mais com o que a gente poderia ter das perguntas que aparecem da parte de espanhol na UERJ, eu vou aqui falar sobre 3 perguntas que costumam cair com uma certa frequência dentro do vestibular da UERJ, tanto do exame de qualificação 1 quanto do exame de qualificação 2, para você poder conseguir saber o que eles querem saber e cobrar de você quando eles falam da língua espanhola. Que a gente vai ter da parte de língua espanhola vai ser também dividido em outras línguas também, que a gente vai ter tanto o inglês quanto também o francês. O que vai acontecer é que a gente tem com uma certa frequência um texto base que vai aparecer para você, certamente extenso, falando de um tópico com mais ou menos umas 40 linhas, 35 linhas, só que a gente tem algumas estratégias para poder responder as perguntas. Tem quem prefira ler o texto primeiro e depois ir para as perguntas, ou se não, ler as perguntas e depois ir para o texto. Aqui eu vou falar dos tipos de perguntas que você pode perceber que talvez você ler o texto completo ajude você, e outras vezes pode ser que até te atrapalhe. Então isso pode depender muito de como que você absorve informação de texto, mas você sabendo os tipos de perguntas, eu acho que fica mais fácil entender qual que é a melhor estratégia para você. O primeiro tipo de pergunta é uma interpretação de parágrafo ou entre parágrafos. A gente vai ter com muita frequência uma pergunta sendo feita de que quando você tem uma informação sendo analisada ou sendo exibida dentro de um parágrafo. Pode ser que às vezes depois a UERJ vai perguntar para você de analisar o que você tem de relação entre, por exemplo, o parágrafo 2 e o parágrafo 3, ou o parágrafo 3 e o parágrafo 4. Isso vai fazer com que você então precise de fato ler esses parágrafos, porque muito provavelmente as alternativas já vão te dar uma indicação do que você tem que encontrar dentro desses parágrafos como informação. Então, muito provavelmente você vai ter que ler parágrafos, analisar as informações que elas apresentam e daí conseguir escolher as alternativas. É uma boa forma de você começar a ler o texto, porque você já vai para os parágrafos para poder conseguir identificar essas informações e não necessariamente precisar ler o texto completo inicialmente. Outro tipo de pergunta que também cai com uma certa frequência é o que a gente vai ter da relação de conectivos entre frases ou até mesmo de significados entre frases. A gente vai ter que muito provavelmente pode cair em 2 grandes tipos de perguntas. Vão ser ou que você vai ter um elemento coesivo sendo utilizado e outras orações e outras frases que utilizam mais ou menos da mesma forma, mas você tem que identificar qual que usa da mesma forma ou qual não está sendo utilizado. É um tipo de pergunta bem comum para quando você tem que analisar, por exemplo, o uso de conjunções e o uso de conectivos. Ou pode ser também que você tem que analisar dentro dessa frase quando vai ser destacado para você uma palavra e aí qual que é o significado dela para poder você conseguir analisar toda aquela oração ou um trecho que você tem do texto. É um bom exercício para você poder praticar os seus cognatos, palavras que você já conhece ou palavras que não são utilizadas com tanta frequência ou que são utilizados com muita frequência, mas com outra palavra. São exercícios meio chatinhos, porque às vezes você fica sempre em cima de 2 tipos de conectivos e que o detalhe faz com que você consiga saber qual que é a alternativa certa e qual que é a alternativa incorreta. Então é um bom exercício para você poder fazer o quê? Prestar atenção em uso de conectivos e palavras de transição entre frases. Um outro tipo de pergunta, então, que vai cair vai ser o de retomada de elementos. A gente vai ter com talvez uma certa frequência quando a gente utiliza pronomes para poder voltar uma informação. E aí você tem que analisar qual que é, dentro daquela oração sendo extensa, qual o tipo de informação que está sendo retomada. Isso é um tipo de exercício de coesão e de coerência muito comum, que às vezes até cai mesmo em português e na parte de linguagens. Então você tem que ter uma certa malícia de poder entender tanto o uso de singular, o uso de plural, até mesmo se você for perceber qual que faz sentido, está sendo retomado, que você tem numa oração que poderia ser inclusive o sujeito, mas depois ele vai aparecer como objeto. Então preste bastante atenção nesse tipo de exercício, porque às vezes pelo detalhe ou por alguma coisa que você não prestou atenção, você pode acabar errando uma alternativa muito fácil que quando você vê com um pouco mais de calma, você vê, pô, faz muito sentido ser essa alternativa. Então esse uso de repertórios que a gente vai ter, de uso de pronomes, de retomada de informação, ou quando você utiliza pronomes que eles estão na forma oblíqua,
são exercícios que caem com uma certa frequência, sim, do que a gente vai ter da UERJ. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui 3 tipos de perguntas que caem com uma certa frequência na UERJ. Lógico que caem outros tipos de perguntas também com uma certa frequência, como, por exemplo, o que é inevitável, que é interpretar o texto completamente. Mas eu queria focar aqui em exercícios que talvez não sejam tão indicativos, porque, por exemplo, a gente tem um texto que você vai ter que analisar e falar qual que é a opinião do autor ou o que você pode retirar de informação do texto, é um texto meio, é uma informação meio que batida, você pode ver um texto e você tem que interpretar o texto. Tá, isso é muito comum. Mas eu acho que essas perguntas de relação entre parágrafos, que você tem uma oração e aí você tem que analisar com outras orações que usam mais ou menos a mesma informação, ou quando você tem uma palavra ou um elemento, o que ele está sendo retomado, são perguntas que talvez não sejam tão intuitivas quando você tem que ler um texto completo. Talvez se fosse só uma frasezinha ou só um parágrafo, tudo bem. Ou quando você está focando especificamente em um tópico gramatical. Mas na UERJ, como a gente tem um texto completo, dá para fazer várias perguntas muito diferentes. E, inclusive, você tem alguma pergunta ou alguma coisa que você gostaria de saber da UERJ da parte de espanhol? Escreve nos comentários, por gentileza. Lembra também que meu curso de língua espanhola também está disponível para você poder estudar comigo, não só para você poder aprender espanhol para poder falar, mas também para poder utilizar em vestibulares. O link está aqui embaixo do vídeo para você poder utilizar com cupom e pagar por R$40 o curso completo e vitalício, ou se não, você pode escanear esse código QR também para poder vir estudar comigo. Vale lembrar que a gente vai ver tópicos gramaticais, tópicos culturais, inclusive exercícios de vestibulares para você poder ficar bem tranquilo com a parte de espanhol. E caso você não goste do curso, dentro de 30 dias você pode pedir um reembolso. Eu sei que dentro da parte do que a gente tem da UERJ existe tanto a língua espanhola, mas também tem a parte de língua inglesa, que também tem esse vídeo que eu também falei sobre outras 3 perguntas muito comuns da área de inglês que a gente vai ter dentro da UERJ. Mas se você talvez esteja um pouquinho mais inseguro com o que a gente fala da parte de linguagens, tem também esse vídeo ao qual eu falo também sobre perguntas da parte de linguagens. Só que se você quer ver especificamente espanhol e exercícios que eu já resolvi e expliquei para você, tem essa playlist comigo resolvendo exercícios da UERJ, tanto de 2024, 2025, que tem do exame de qualificação 1 e 2, para você poder saber como que eles realmente querem testar o seu espanhol. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!